nosso Deus. Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, fala conosco esta noite. Fala os nossos corações, Senhor. Nos ensina a Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos conduzir ao perfeito entendimento da Tua palavra. Fala conosco esta noite, Senhor, por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Judas capítulo 1, versículo 9 ao 11. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele palavras de acusação, mas dizia: o Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão, por recompensa, e pereceram na contradição de Corá. Até aí, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estamos caminhando na carta de Judas. Hoje vamos ver mais um trecho. E para que a gente possa entender esses 3 versículos, nós temos que voltar lá para o versículo 8, que diz, irmãos, também, do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezando o domínio e falando mal das dignidades. Irmãos, aqui, para nos lembrar, nós lembramos de quê? Que Judas vem alertar as igrejas de falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos em Cristo que estavam entrando na igreja e trazendo outros ensinamentos. E aqui nesse trecho, Judas vem dizer que eles falam mal daquilo que não sabem, que não compreendem. E Judas diz, como animais eles falam, como animais irracionais eles falam, porque eles não compreendem o que se fala. E aqui, Judas, no capítulo 9, vem trazer um exemplo de um anjo do Senhor que disputava o corpo de Moisés contra o diabo, mas nesse momento, este anjo, que era o arcanjo Miguel, ele não se ousou em falar mal do diabo. Ele não veio com acusações ao diabo. Ele não veio trazer xingamentos ao diabo, mas o contrário, irmãos. Olha o que o anjo dizia ao diabo: o Senhor te repreenda. Mas estes homens que não conhecem a verdade, que não sabem o que falam, eles falam mal de algo que não conhecem. Então Judas traz uma comparação, dizendo, o arcanjo Miguel estava diante do diabo, mas ele não se ousou a falar acusações contra o diabo, a trazer coisas ruins contra o diabo, mas ao contrário, ele dizia: o Senhor te repreenda. E essas pessoas que não conhecem o que falam e falam mal daquilo que não compreendem. E para a gente entender mais um pouco, irmãos, a gente vai entender quem era o arcanjo Miguel. A gente vai para Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Aqui fala um pouco de quem era o arcanjo Miguel. E houve grande guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. O arcanjo Miguel batalhou contra o diabo e seus demônios, irmãos. Ele expulsou o diabo e seus demônios do céu, e não se achava mais lugar para eles no céu. Imagine o poder desse arcanjo. Nós vamos ali para Daniel capítulo 10, versículo 13. Vamos
vamos ver o que Daniel diz, irmãos. Ó. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos príncipes, os principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Aqui fala de Daniel, quando Daniel estava 20 dias orando ali, e o anjo já tinha ouvido o clamor de Daniel, mas havia ali um principado naquele lugar que impediu aquele anjo levar o recado a Daniel. E aquele anjo que não era capaz de combater aquele príncipe da Pérsia, ele pede ajuda a quem? A Miguel, ao arcanjo Miguel. E aqui nós vemos um pouco de quem era esse arcanjo Miguel. E esse arcanjo, irmãos, não se ousou em falar coisas ruins diante do diabo. Mas, ó, ele dizia: o Senhor te repreenda. Então, um anjo, um arcanjo que tem grande poder, não se ousa a falar acusações contra o diabo. Imagine esses homens que falam do que não conhecem. Imagine que eles blasfemam contra algo que eles não compreendem. Então Judas está tendo uma comparação aqui, ó, dizendo: rapaz, o arcanjo Miguel, com todo o poder, toda a glória, ele não foi capaz de falar algo contra o diabo, mas ao contrário, ele dizia: o Senhor te repreenda. Mas vocês que não conhecem o que falam mal daquilo. Então esses homens, irmãos, que entravam nas igrejas, eles falavam mal do que não conheciam, né? Ele levava as pessoas ao erro. Eles mesmos traziam condenação sobre eles, porque eles falavam contra as coisas de Deus, o que eles nem tinham a capacidade de compreender. Agora vamos para o versículo 10, irmãos. 1 Judas, capítulo 1, versículo 10. Ó. Estes, porém, falam mal do que não sabem. Por que esses homens falavam mal do que não sabem? Porque ou ignorância ou recusa em aceitar a verdade espiritual, citando coisas celestes, autoridades divinas e mistérios da fé, que estava além da compreensão humana perante carnal. Esses homens falavam, irmãos, ó, das verdades espirituais, ó, citar as autoridades divinas, mistérios da fé, que eles mesmos nem compreendiam o que estavam falando. Então Judas vem dizer que eles falam mal do que não compreendem. Eles se colocavam diante das coisas de Deus e apontava, criticava aquilo que eles nem sabiam o que era. No 10 ainda, irmãos, ó, mas aquilo que naturalmente conhece como animais irracionais. O 10 ainda. Estes indivíduos limitam o seu entendimento ao nível físico e instintivo, apenas o que vê ou sente. Então esses homens falavam de uma coisa que eles não compreendiam, porque o sentido deles, a capacidade deles só podia acreditar naquilo que via ou sentia. Mas eles não tinham, irmãos, o privilégio de sentir as coisas de Deus, de ver as coisas de Deus. Então, eles falavam mal daquilo que nem tinha conhecimento. Porque o nível deles era tão pequeno que eles só acreditavam no que viam e o que sentiam. E Judas diz, ó, como animais, agem sem razão moral, usa a capacidade racional humana para determinar o que é certo ou justo. Então esses homens não usavam a capacidade humana para procurar entender as coisas de Deus.
eles julgavam aquilo que não compreendiam. Então, a razão desses homens, a razão moral, não era capaz de entender as coisas de Deus. Então, ao fato de não entender, eles falavam o que não compreendiam. Porque o que é a razão moral, irmãos? É a capacidade que nós temos de saber que aquilo é certo ou aquilo é errado. A capacidade que nós temos de saber que aquilo é bom ou é ruim. Esses homens não tinham nem essa capacidade de entender as coisas de Deus. Então eles falavam coisas que eles não compreendiam. Nestas coisas se corrompem. No versículo 10, finalzinho, irmãos, ó. Nestas coisas se corrompem. O que é que Judas quer falar? Esses homens se corrompem como? Esses indivíduos focavam apenas em satisfazer seus desejos terrenos, o que leva à corrupção moral e espiritual. Esses homens não se aprofundavam, irmãos, em querer entender as coisas de Deus, em estudar a palavra, em ter a compreensão do que estava acontecendo ali. Mas esses homens só focava nos seus desejos terrenos, das coisas desta terra. E com esse direcionamento, ao fato de eu querer só coisas da terra, esses homens se corrompiam fisicamente e espiritualmente. Na vida de hoje, na atualidade de hoje, muitos irmãos estão dentro da igreja, mas querem coisas da terra, irmãos. Querem coisas físicas que podem pegar, que podem sentir. Como esses homens só podiam ter a capacidade de entender as coisas se ele pegasse ou sentisse. Mas eles não tinham capacidade de discernir as coisas de Deus. Então, com isso, irmãos, eles só tinham o desejo de querer coisas da terra, querer coisas que podiam ver, podiam pegar, e nisso, irmãos, se corrompiam. Porque se eu buscar o que é da terra, irmãos, e desprezar as coisas de Deus, eu vou me corromper, eu vou sair da presença do Senhor, eu vou ser um crente carnal. Era como esses homens eram. Eles entravam nas igrejas e ali falavam do que não sabiam. Eles iam lá para corromper aqueles irmãos. Eles iam desfazer do direcionamento dos apóstolos. Então esses homens só sabiam do que é daqui, irmãos, do que é da terra. Eles não compreendiam do que é do céu. E não compreendendo as coisas de Deus, eu vou me corromper. Eu vou sair da presença de Deus. Eu vou estar dentro da igreja, mas vou estar longe da presença de Deus. Porque eu não me interesso com o que é de cima, irmãos. Eu me interesso no que é aqui da terra. É o que eles faziam. Um dos ensinamentos desses homens, eles diziam: você está salvo, mas o seu corpo, a carne é mal. Então, pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Vá se prostituir, vá beber, curta a vida, porque a sua alma está salva. Então esses homens, irmãos, não tinham a capacidade de entender que quando nós estamos em Cristo, irmãos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eles falavam o contrário: não, faça o que você quiser, porque a sua carne é mal. Trazia corrupção para dentro da igreja. Então Judas diz: eles falam daquilo que não compreendem, não sabem. Eles raciocinam como animais. Porque o desejo deles é terreno, não é o céu, irmãos. Jesus diz algo fundamental para todos nós: não ajunteis tesouros na terra. Porque aqui, esse tesouro na terra se corrompe, irmãos. A traça, a ferrugem corrompe. Os ladrões minam e roubam. Mas Jesus diz o contrário: ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não comem.
E nem os ladrões minam e roubam. Nem os ladrões tentam roubar. Então esses homens ajuntavam tesouro aqui, queriam o que era daqui. E eles eram corrompidos pelos seus desejos carnais. Agora vamos entrar no versículo 11, irmãos. Olha o que Judas diz, ai deles. Judas aponta, irmãos, para algo que vai cair sobre a vida desses homens, pelo fato de eles desprezar o Senhor Jesus Cristo, pelo fato de ele desprezar a palavra de Deus e não ter o conhecimento perfeito das coisas do céu. Olha como Judas começa o versículo 11, ai deles. O que Judas quer falar com essa expressão, ai deles? Um aviso de julgamento divino sobre aqueles que semeiam discórdia e agem com maldade no meio da comunidade cristã. Irmãos, o que está acontecendo hoje em dia com muitos irmãos corrompidos dentro da igreja e levando outros a se corromper, isso não vai ficar impune, irmãos. O Senhor irá julgar cada um deles. Se eles não se arrependerem e voltarem para o primeiro amor, voltarem para a sua vida diante do Senhor, eles vão sofrer o julgamento do Senhor. Olha que Judas diz, ai deles. É um aviso, irmãos, um aviso de julgamento divino sobre aqueles que semeiam discórdia e agem com maldade no meio da comunidade cristã, da igreja. O que esses homens faziam? Iam lá, se diziam ser crentes, se diziam ser pastores, e quando pegava a amizade com os irmãos, pegava a confiança, ele começava a disseminar as coisas erradas, dentro da igreja. Rapaz, você tem que guardar o sábado. Os irmãos de Gálatas sofreu isso. Você tem que guardar o sábado. Rapaz, você não pode pegar de porco, rapaz. Não, rapaz. Você tem que se circuncidar. Para que Deus se aceite, você tem que ser circuncidado. E eles não sabiam que tudo isso era a sombra do que ia se revelar, Jesus Cristo. Nós não precisamos nada disso, irmãos. Não precisamos guardar sábado. Não podemos. A carne de porco é livre para a gente comer. Não precisamos ser circuncidados, porque Jesus Cristo fez tudo por nós. Quando ele morreu na cruz, momentos antes de ele entregar o seu Espírito, ele falou o quê? Está consumado. Tudo foi consumado, irmãos. Não precisamos fazer nada, só crer nele. E esses homens se corrompiam porque não tinham conhecimento da verdade. Por que a palavra nos diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos irmãos estão presos atrás de ensinamentos errados, irmãos? Quantos irmãos? Eu fui lá para Israel, lá para o Monte Sinai, consagrar esse óleo aqui, você vai ter que levar para dentro da sua casa para espantar todos os demônios. Imagine, irmãos, olha aí que eu estou botando dentro da igreja. Tem esse amuleto aqui, leve para sua casa. Chega lá, bote lá no meio da sua casa, que nada vai entrar na sua casa. Tem um agora que está fazendo isso. O tipo amuleto, você compra para botar na sua porta para não entrar nada. Imagine. E Jesus está onde, irmãos? E a sua vida santa fica onde? E a sua transformação em Cristo fica onde? Porque o que combate as coisas espirituais é a sua vida reta no caminho do Senhor. É você mostrar Cristo, é o Espírito Santo que está te conduzindo, é você ser santo. É isso que te dá força para combater os espíritos imundos. Aquilo que se levanta. Mas não, hoje o que está acontecendo? Pegue aqui, e pendure na porta da sua casa, que nada vai entrar. Quanto é? É só R$200. A mesma coisa que esses homens faziam lá na época
de Judas, que Judas chama a atenção da igreja, está acontecendo hoje, irmãos. Acontece hoje dentro das igrejas. As pessoas tiram Jesus e colocam os ensinamentos que eles querem. São animais irracionais. São animais que não têm a capacidade de discernir o que é de Deus. E o que acontecia aqui? Esses homens traziam ensinamentos errados para dentro da igreja, para corromper a fé dos irmãos. Quando eu pego, irmãos, algum objeto e digo que esse objeto é fundamental para você, eu estou tirando a eficácia de Cristo. Eu estou botando Jesus de lado e dizendo, ó, é este objeto que vai servir, ó. Nada vai tocar em você por causa deste objeto. Eu estou tirando a eficácia do Senhor Jesus Cristo. E nisso aí, irmãos, ó, nós nos corrompemos. Porque qual é a intenção do seu coração? Ó, aqui, ó, você botar na sua casa, a riqueza vai abrir. Você vai ser próspero. Tudo que você botar a mão, Deus vai abençoar. Aí você vai com a intenção ali ganhar dinheiro. Ó, eu vou comprar isso aqui e botar na minha casa. Onde é que está Jesus Cristo, irmãos? E esta intenção faz o que comigo? Me corrompe, irmãos. Eu começo a olhar para o mundo, ó, como esses homens faziam. Ó, eu corro atrás daquilo, porque é aquilo que eu quero ser rico. Eu não quero saber de Jesus, não, eu quero ser rico. E eu estou corrompido. E corrompo aqueles que estão comigo também. Era o que acontecia aqui. No versículo 11 aí, irmãos, ó. O que é que Judas diz? Ó. Caminho de Caim. Ó, no comecinho, ó. Porque entraram pelo caminho de Caim. Olha que Judas diz que esses homens faziam, o que eles estavam sendo comparado, um caminho de Caim. E o que foi que aconteceu com Caim, irmãos? Representa um estilo de vida caracterizado pela inveja, orgulho, rejeição da autoridade divina e a violência como solução para as frustrações. O que foi que aconteceu com Caim? Ó, inveja, orgulho, rejeitou a autoridade divina e a violência a qual ele foi contra o irmão dele. Por que aconteceu isso? Vamos lá para Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 7. Gênesis 4, 3 ao 7. Glória a Deus. Vamos ver o que foi que aconteceu, irmãos. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que tu irastes? E por que o teu semblante está caído? Se tu fizer o que é bem, não será aceito? E se não fazer o bem, o pecado já aporta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Os dois irmãos ofereceram sacrifício a Deus, mas Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou de Caim. E nessa rejeição, ó, aconteceu o quê? Inveja, orgulho, rejeição divina e violência. Deus viu o que aconteceu com Caim, ele se irou, a face dele mudou, e Deus disse: por que mudou a tua face? Se tu fizer o bem, eu não vou aceitar.
Mas também, se tu não quiser o bem, o pecado está te rondando. E Deus diz, cabe a você dominar. É você que tem que dizer que sim ou não. Mas o que foi que ele fez? Se você for ler ali, ele se ira e vai contra o seu irmão e mata seu irmão. Então Judas diz que estes homens que tinham a intenção maligna de destruir a igreja, eles são comparados com Caim, com Caim. Eles caminharam pelo caminho de Caim. E o que foi que aconteceu? Inveja, orgulho, rejeição da autoridade divina e violência. E o que esses homens faziam, irmãos? Eles entravam lá na igreja, falavam o que eles queriam e rejeitavam a autoridade divina, irmãos. Ao fato, irmãos, de eu querer impor o que eu quero, o que eu acho, eu rejeito a palavra de Deus. Se eu tenho um exemplo em minhas mãos, eu fizer algo diferente, eu estou rejeitando aquilo que é de Deus. Porque o ensinamento Deus já me deu, está em minhas mãos. O que me custa é eu andar de acordo com a sua palavra. Mas quando eu rejeito esse ensinamento, essa direção, o que acontece comigo, irmãos? A inveja pode me tomar, o orgulho e a rejeição à autoridade de Deus. E consequência disso, a violência. Esses homens, por outro lado, faziam a mesma coisa, irmãos. Eles desprezavam as coisas de Deus, ao fato de não querer entender. Eles eram orgulhosos, porque eles disseminavam o que eles pensavam que eram, e eles eram invejosos. E aí Judas pega esse exemplo de Caim e traz para esses homens, vocês andaram pelo caminho de Caim, vocês fizeram a mesma coisa dele. Continuando, irmãos, o 11 ainda. E correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão, por recompensa. O 11 ainda, irmãos. E correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão. Por que esse erro de Balaão? Por recompensa. O que foi que Balaão fez, irmãos? Refere-se à ganância e ao uso do ministério para obter lucros financeiros, resultando na corrupção do povo de Deus. Balaão, um profeta, tentou amaldiçoar Israel por dinheiro e ao não conseguir, ensinou a seduzir o povo ao pecado. Balaão, irmãos, foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão era um profeta de Deus. Mas Balaque apresentou dinheiro diante dele, irmãos, riqueza, bens. E ele deixou ser corrompido por isso. E ali, irmãos, ele vai até o lugar onde está o povo de Deus para amaldiçoar aquele povo, irmãos, por ganância. E ao fato de ele não conseguir, pois Deus disse que ele ia, mas ia falar o que Deus iria mandar. O que Deus colocou na boca dele era aquilo que ele ia falar. Mas ao fato de ele querer abençoar, ele abençoava o povo de Deus. E quando ele viu que ele não conseguiu, o que foi que ele fez, irmãos? Ele ensinou a Balaque a seduzir o povo de Deus. A gente vai ver aqui, em Números 25, do 1 ao 3, olha o que diz, Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe, e estas convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses, e o povo começou e se inclinou diante de seus deuses, e Israel se irou. E Israel se uniu a Baal-Poer, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando
Balaão viu que não podia amaldiçoar, o que foi que ele fez? Ele mandou Balaque pegar as moabitas, as mulheres de Moabe, para ir seduzir ao povo de Deus, irmãos. E o povo caiu nessa sedução de uma forma tão grande que o povo de Deus começou a oferecer sacrifício a outros deuses. E isso irou a Deus, irmãos. Isso irou. E o que esses homens faziam, irmãos, quando invadiam as igrejas? Eles induziam as pessoas a outros ensinamentos. Então, Judas está dizendo o quê? Que esses homens que caminharam no caminho de Balaão, eles fizeram a mesma coisa que Balaão fez. Então Judas está trazendo um exemplo, como Balaão fez ao povo de Deus. Vocês agora estão fazendo com a igreja do Senhor. Vocês estão olhando para a igreja com ganância. Por quê, irmãos? Quando esses homens disseminavam outro ensinamento, porque eles queriam algo, irmãos. Eles queriam algo. Então, para que eles possam conseguir aquilo que eles queriam, eles vinham com os ensinamentos deles errôneos e traziam o povo a errar contra Deus, como Balaão fez. Ele não pôde amaldiçoar, porque Deus não permitiu. Quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava. Então ele disse: eu não posso fazer assim, eu não vou perder esse dinheiro, eu não vou perder essa riqueza. Então, Balaque, pega as mulheres de Moabe e traz para seduzir o povo de Deus. Então ele fez de outra forma. Aqui em Números 31 fala sobre isso. Números 31, versículo 16. Aqui inclina sobre isso. Números 31, versículo 16. E eis que elas fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredisse contra o Senhor no assunto de Peor. E ali houve uma praga entre a congregação do Senhor. Então Balaão pegou e ensinou a Balaque a levar as mulheres para seduzir o seu povo. E a ira do Senhor se levantou, irmãos. Então Judas diz que estes homens que invadiam as igrejas faziam a mesma coisa que Balaão fez. Por ganância, foram corromper o povo de Deus, irmãos. Irmãos, e isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Quantos homens estão aí nas igrejas só lucrando, irmãos? Só arrancando a lã das ovelhas. Quantos tempos atrás Judas já alertava as igrejas sobre esse povo que invadia as igrejas, trazendo outro ensinamento por ganância, por usura. Hoje o que é que nós estamos passando aí, irmãos? Eu acabei de falar que os irmãos tem um aí que está vendendo amuleto, irmãos. Vendendo amuleto, bota na sua porta que não vai entrar nada. Quanto esse homem não está ganhando em cima disso, irmãos? Porque é crente, é descrente, é pessoas de outras religiões, tudo compra. Ele abraça todo mundo, né? Por que ele abraça todo mundo? Por causa de dinheiro, irmãos. Ele quer dinheiro, ele quer saber sua vida, não. Ele quer saber que tu anda errado, que Deus desagrada de você, não. Ele quer dinheiro. Então, ele beneficia todo mundo, irmãos. Porque ele caminha no caminho de Balaão, irmãos. Quando Balaão era um profeta de Deus, e ali foi corrompido pela ganância da riqueza de Balaque, irmãos. E hoje não hoje é a mesma coisa, irmãos. Por que você vê essas igrejas aí bilionárias, irmãos? Agora teve uma aí, que foi 70 igrejas que saíram dela. Faziam tudo parte. Quando estourou agora aí o problema que estourou, estava envolvida, né, nas fraudes aí do Banco Master. 70 igrejas largaram. Ela não tem mais nada com ela não. Nós não estamos mais com ela não. Porque viram estourar a bomba. Quando estava comendo, estava todo mundo junto. Quando estourou a bomba, 70 igrejas se desvinculou. Não quero mais estar com ela não. A gente não tem mais nada a ver com ela não. Todos atrás da ganância, irmãos. Era o que acontecia.
acontecia aqui no tempo de Judas. Eles iam para lá, ó, querendo algo, irmãos. Então, eu tenho que disseminar o meu ensinamento. Porque se eles aprenderem, eles vão me dar algo. Vão me dar o que eu quero. Então, chegava lá, ó, dava-se de amigo, dava de crente, de pastor, e ali começava a soltar o veneno deles. Para pegar o que eles queriam. E pereceram na contradição de Corá. No finalzinho do 11, irmão. E pereceram na contradição de Corá. Refere-se a um ato de rebelião e insubmissão contra a liderança instituída por Deus, caracterizando por inveja e soberba. O que foi que aconteceu com Corá? Corá se levantou contra Moisés, irmãos. Ele chegou e disse: peraí, não, Deus fala só com você? Não, Deus falou com a gente também. E aí, irmãos, ó, levantou mais pessoas para vir de encontro a Moisés. Em Números 16 fala sobre isso, irmão. Número 16, versículo do 1 ao 4, nós vemos sobre isso. A contradição de Corá. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, permaneceram os seus homens. E se levantaram perante Moisés contra alguns dos filhos de Israel, dizendo: e 250 príncipes da congregação formosa, da congregação dos homens de renome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: isto devo vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vós elevastes sobre a congregação do Senhor? E quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto no chão, né? Aqui, irmãos, ó, Corá levantou ele mais dois e mais 250 príncipes de Israel contra Moisés. O que ele dizia? Todos nós somos santos. Então, por que só com você Deus fala? Porque só com você nós não somos santos? Por que Deus também não fala? Deus fala com a gente também. E eles se levantaram contra o homem que Deus levantou para conduzir o seu povo. Olha bem, desde lá do Egito, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, passou pelo deserto ali, ó, o Moisés liderando, mas chegou um momento que esses homens se levantaram. Eles foram, insubordinados contra o homem de Deus. Da mesma forma, esses homens, irmãos, que entravam nas igrejas e disseminavam o que eles queriam, eles traziam insubordinação, porque eles não estavam nem aí para os pastores daquela igreja, para as autoridades a qual Deus tinha levantado, irmãos. Eles não obedeciam à liderança. Eles eram contra aqueles que Deus colocou ali para conduzir a igreja. Então, da mesma forma, como fez Corá com a liderança de Moisés, esses homens faziam nas igrejas. Eles entravam lá e não ouviam o que aqueles pastores, os líderes da igreja, eles eram contra. E também, irmãos, eram contra a palavra de Deus. Eles vinham de encontro à palavra de Deus, porque quando eles começavam a disseminar o que eles queriam, irmãos, ó, eles eram contra a palavra, porque não aceitava a palavra de Deus, mas aceitava aquilo que eles queriam colocar na igreja. Quando a palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, como você pode dizer que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo? Quando a palavra diz que nosso corpo não nos pertence, porque fomos comprados por alto preço.
E eu digo, não, o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu estou sendo insubordinado, irmãos. Eu não estou obedecendo a ordem divina, irmãos. Irmãos, nós devemos entender que nós fomos comprados. Eu e você foi comprado por alto preço, preço de sangue, irmãos. O Senhor deu o seu sangue para nos lavar, nos purificar de toda imundície. E agora, lavado, purificado, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos comprou. Mas quando eu digo, não, eu faço o que eu quiser, eu estou sendo desobediente à ordem divina, irmãos. Era o que esses homens faziam. Havia um ensinamento na igreja, mas eles traziam coisa ao contrário. Não, faça o que você quiser com o seu corpo. O corpo é seu, a vida é sua. Não, que nada, se guardar para quê? Não, eles eram insubordinados contra a liderança, principalmente a liderança espiritual. Então, irmãos, nós vimos aqui hoje, Judas capítulo 9 até o 11. Podemos entender um pouquinho desses homens que falavam daquilo que não compreendiam. E neste falar daquilo que não compreendiam, eles se corrompiam diante do Senhor. Eles saíam da presença de Deus. Por quê? Por não obedecer aquilo que Deus nos trouxe, irmãos. Aquilo que Deus trouxe à sua igreja. Por não aceitar aqueles que estavam liderando a igreja. Então esses homens se corrompiam e tentavam corromper a outros. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar sabedoria, irmãos, para poder detectar essas coisas, irmãos. Porque estamos num tempo difícil, um tempo a qual a palavra do Senhor não é mais o direcionamento, irmãos. Tome muito cuidado, porque a palavra de Deus, no tempo que vivemos, não é mais o direcionamento. E tem igrejas que já estão corrompidas por isso, porque a base não é mais a palavra, irmãos. Então, essas pessoas serão comparadas com aqueles que blasfemaram, aqueles que apontaram, aqueles que foram negligentes com a palavra do Senhor. Para que nós não venhamos cair nesse erro, irmãos, devemos nos prostrar diante da palavra de Deus. É fazer o que o Salmos 1 diz, mas o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, irmãos. E ali nós vemos a consequência disso. Ele será como árvore plantada junto a rios de água, que dá o seu fruto no seu tempo, a folha não murcha, e tudo que fizer prospera. Por quê? Porque a base dele é a palavra de Deus, irmãos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, em nome de Jesus. Amém.